Olá, amigos e amigas. Eu sou a Luciana Costa e hoje Maria Esteves e eu vamos responder mais uma pergunta. Eis a pergunta. Na casa que trabalhei como instrumento mediúnico, nós éramos obrigadas a dar doutrinações de espíritos que trabalharam naquela casa quando encarnados. Se descumpríssemos essa orientação, éramos chamadas a atenção e ameaçadas de expulsão. Quantas vezes recebia intuições de Mahatma Gandhi, Martin Luther King Jr., Sérgio Vieira de Mello e, para não ser punida e taxada como mistificadora, dava o nome do presidente astral da casa no final da doutrinação. Comecei a passar tanto mal por cumprir essa ordem que tive de pedir desligamento. Nunca mais quero pisar lá. Agora me sinto livre e minha saúde física e mental melhoraram. Quero saber a opinião das amigas Maria e Luciana. O dirigente responsável por uma casa espiritualista pode determinar quais espíritos podem doutrinar por meio dos instrumentos mediúnicos? E todo mundo que trabalha na casa, quando desencarna, vira espírito superior? É realmente um absurdo um presidente de uma casa espírita incitar os seus médios a cometer mistificações, porque nada mais é do que uma mistificação, você não poder dizer o espírito que está doutrinando ou que está falando, dizer outro nome de caso pensado. Isso daí é uma mistificação grosseira, inclusive. Justamente o presidente que tem que velar pelos trabalhos verdadeiros de uma casa espírita, ele é o primeiro a dar uma ordem absurda dessa. Isso não é possível. Então, a amiga que recebia essa ordem passava mal porque o seu espírito repugnava essa ordem que esse presidente dava para eles, para os médios. Então, isso diz bem até do espírito dela, entendeu? Porque ela não é uma pessoa que não raciocina, que não pensa, que não sabe o que está fazendo. Então, ela pensava e via que aquilo não estava certo, que aquilo não era possível. Então, ela começou a passar mal por isso também, porque o espírito dela estava repugnando, porque não eram as forças superiores que estavam fazendo ela se sentir mal. Não era isso, era o próprio espírito dela que repugnava aquela atitude falsa, porque ela estava sendo uma falsária. Um espírito falava e ela dizia que era outro. Isso daí é um crime espiritual. Inclusive, o médium, ele não pode mistificar, porque isto é crime espiritual, e crime espiritual gravíssimo. Então, se ela se sentia mal, era porque ela já estava repugnando isso, como eu já disse e repito.
Agora, quanto a esse presidente, ele não conhece nada da vida espiritual para pedir um negócio desse para um corpo mediúnico. Ele está cumprindo ali um papel que é mais do astral inferior do que dele. Então, ela fez muito bem em sair, porque fosse eu também saía. Eu acho que nem na primeira ordem eu aceitava. Mas, de qualquer forma, ela em tempo saiu e disse que se sente muito bem. Quanto à segunda pergunta dela, que ela disse que será que todos os espíritos que trabalham numa casa espírita vão para o astral superior? Não. Muitos vão ter que encarnar de novo, porque ainda tem muitos defeitos para expurgar. E tem também débitos passados que não foram ainda apurados, entendeu? Então, esse negócio de achar, tem muita gente, eu já ouvi muita gente me perguntando isso, se todas as pessoas que trabalham numa casa espírita, elas têm garantido um bom lugar. Não tem nada garantido. A garantia é a sua conduta. Se você se conduziu nesse mundo de forma superiorizada, você pode realmente até nem precisar encarnar mais. Mas isso daí não são todos. E são poucos os que ascendem assim bastante, entendeu? Porque era preciso que eles se esclarecessem muito, fizessem muitas coisas boas para que eles tivessem essa ascensão assim rápida. Porque nada é rápido espiritualmente. Porque uma hora você cuida de um erro, de uma coisa que você tem, e depois aí você se livra daquele defeito, mas já tem outro que você não olhava para ele, está lá escondido nos porões da sua alma, entendeu? E lá no seu mundo é que você vai ver que você, eu não vi nada, não fiz nada por esse defeito que eu tenho, e aí vai querer um novo corpo físico para voltar a este mundo para acabar com aqueles defeitos, porque o espírito só deixa de vir a esse mundo quando ele está completamente limpo dos defeitos e do passado dele. E do passado dele. Às vezes, o espírito já está bem elevado, mas ele teve um passado tão horroroso que ele não expurgou tudo que ele tinha que expurgar. Então, às vezes, ele já é um espírito, já um grande adiantamento, mas ainda tendo débitos passados. Então, ele tem que vir também. Não é assim, todo mundo vai para o astral superior. Não é assim. Mas eu acho que tem muita gente que acha isso, que trabalha. Não, eu quero ir para o astral superior, como se fosse. Não, eu quero ir para o paraíso. Eu quero. Cada religião tem um lugar bom para o espírito ir, né? De forma que é uma pergunta muito comum, mas a minha resposta é não. E a grande maioria volta. A grande maioria volta. Um ou outro lá, um espírito mais adiantado, que já veio com uma missão mais elaborada, esse pode ficar lá pelo astral superior, mas a grande maioria volta. É isso que eu tenho a dizer. Oi, Maria. Eu tentando controlar aqui os cachorrinhos. Resolveram brincar aqui um pouquinho. Mas tá. Olha, a espiritualidade, ela é libertadora. Ela não põe algemas
nas pessoas. Pelo contrário, quanto mais você se esclarece, mais você se desprende de preconceitos, de todos os tipos de amarras. Quanto mais você se esclarece espiritualmente, você tem respeito pelos seus irmãos em essência, sejam eles encarnados e desencarnados. Até mesmo você tem respeito por aqueles irmãos em essência desencarnados que estão no astral inferior. Não é que você comunga das ideias deles e nem participa das práticas deles. Quando você tem que combatê-los com os guardiões, com os amigos astrais, você vai fazê-lo, mas vai fazer de forma esclarecida, consciente e com sentimento de elevação espiritual. Eu vou começar dizendo que essa amiga está de parabéns, porque eu faria igual a amiga Maria Esteves. Na primeira orientação como essa, eu diria tchau e benção. E boa sorte. Por quê? Um dirigente, um responsável por uma casa espiritualista, chegar para um corpo mediúnico e dizer: vocês só podem receber manifestações, doutrinações de espíritos que trabalharam nesta casa quando encarnados. É uma pessoa que não conhece nada da espiritualidade. Eu fico me perguntando como que ele chegou na presidência dessa casa espiritualista. Mas eu sei por quê. Falhas, brechas que são dadas e o astral inferior vai jogando aqui, tramando ali e coloca seus instrumentos despreparados. Para quê? Para dar um cala-boca no astral superior. Como dar um cala-boca no astral superior? Tolindo os instrumentos mediúnicos que servem como meios para o astral superior trabalhar das mais variadas formas e levar o esclarecimento às pessoas. Dizer para um instrumento mediúnico que ele só pode receber espíritos que trabalharam quando encarnados naquela casa, como é que ele sabe do histórico encarnatório daquelas pessoas que ali trabalharam? E outra, existem muitos espíritos que, mesmo que quando trabalham nessas casas, que também não é garantia de você trabalhar como espírito ou se tornar um espírito superior, não é garantia de que você, inclusive, vai para o astral superior, até como intermediário, porque às vezes, e a gente conhece casos, Maria, tem gente que tem uma conduta na frente das pessoas, mas por trás trabalha e faz coisas que até o astral inferior fica apavorado. Nós sabemos de casos assim. Então, trabalhar numa casa espiritualista deveria ser, sim,
um motivo de elevação espiritual para todos aqueles membros, mas só será para aqueles que verdadeiramente aproveitarem essa oportunidade. E mesmo assim, não é garantia para que vá doutrinar com o astral, como o espírito do astral superior, porque ele pode, esse membro dessa casa, quando se encarnar, ele pode trabalhar com o astral superior, mas das mais variadas formas. Não existe trabalho apenas do médium, com o médium. Para você ver, as pessoas limitam até o trabalho do médium apenas psicografando, psicofonando, fazendo curas. E o trabalho do médium é diuturno, com as forças superiores. Então, esse presidente, ele não recebe ordem de cima do astral superior. Ele recebe ordem do astral inferior. E para ele se permitir a isso, é porque ele já está obsedado. Ele já é um obsedado. E ele está transmitindo essa energia obsedante para o corpo mediúnico. A amiga que não aceitou essa transgressão espiritual está de parabéns. Sabe por quê? Porque ela, como espírito encarnado em evolução, como um espírito que veio com faculdades mediúnicas para subir os degraus da espiritualidade, fez muito bem em se preservar. E o seu trabalho, minha amiga, não se restringe apenas a uma casa espiritualista, uma casa espírita. O seu trabalho com o astral superior vai muito além disso. Então, continue firme no seu lar, porque o seu lar tem que ser a sua primeira casa espiritualista. O seu lar tem que ser o seu QG, o seu quartel general, aonde os espíritos do astral superior podem contar com aquele instrumento mediúnico encarnado. A qualquer momento, seja durante o desdobramento mediúnico durante o sono. Só um minutinho. Desculpa, pessoal. Ei, por favor. Mamãe está trabalhando, por favor. Seja durante o desdobramento, durante o sono com os amigos astrais, seja durante as irradiações, quando nós estamos irradiando, nós estamos trabalhando e muito com as forças superiores. E quando eu falo forças superiores, astral superior, são todos os espíritos que trabalham no astral superior. Todos. Então, minha amiga, não ache que o seu trabalho parou só porque você não está numa casa espiritualista psicofonando, fazendo desdobramentos mediúnicos, outras coisas mais. Não, minha amiga. É o que eu disse. A sua primeira casa espiritualista é o seu lar. Agora, existem pessoas que acham que elas têm domínio sobre os espíritos. E essas pessoas que acreditam ter domínio sobre os espíritos superiores, amigos e amigas, elas é que são dominadas
pelo astral inferior. Porque é esse o pensamento que os espíritos obsessores investem nessas pessoas. O espírito superior, ele pode doutrinar aonde ele achar que deve levar o seu conhecimento, o esclarecimento espiritual para todos. Na casa espiritualista ou espírita que for, que trabalhe com bem, que seja uma casa honesta, com instrumentos, membros, presidentes, dirigentes, responsáveis, honestos. Fora isso, eles não se aproximam. Qual o problema do Gandhi doutrinar nesta casa? Qual o problema do Martin Luther King Jr., do Sérgio Vieira de Mello e qualquer outro? As pessoas querem limitar os espíritos superiores e até qualquer outro espírito, até o próprio astral inferior, elas querem limitar a escassez do conhecimento delas. E por isso estão sempre sendo vítimas de si próprias e do próprio astral inferior. Porque este, quando acaba de usar aquele instrumento dócil e fácil de manipulação, simplesmente descarta. Descarta. Ele já parte para outro. Esse aí já fez o trabalho, vamos descartar, vamos passar para outro. Não existe isso. Isso é preconceito. Isso é ignorância. Ignorância mesmo. Isso é uma fase de obsessão que a pessoa está. É uma falta total de conhecimento da espiritualidade. E, como eu disse no início, é libertadora. Minha amiga, continue firme e forte, irradiando que dentro da sua casa você está fazendo muito mais pela humanidade do que nessa outra casa que se diz espiritualista e que trabalha com as forças superiores, mas que já está dominada pelo mal. Meus parabéns pela sua fidedignidade, pelo seu desprendimento e pela sua renúncia. E a verdade tem voz. Meus parabéns. Muito bem. Eu também quero parabenizar a essa amiga e dizer que seu espírito ganhou muito com essas atitudes, porque é na prática que você mostra quem você é. Não é na boca falando isso ou aquilo. Você mostra quem é nas suas atitudes. E a amiga mostrou que é uma pessoa de grandes atitudes superiores. Parabéns, portanto. É isso aí, meus amigos. Foi um grande prazer. Desculpa aí meus cachorrinhos quererem ficar brincando a essa hora, mas Estava fazendo corrente. hoje eles resolveram responder comigo. Eu acho que eles devem estar tão assim indignados com o que essa amiga médium passou, que eles devem estar na forma deles também falando. Protestando. Protestando. Tá bom, tá certo. Mas foi um grande prazer em responder a amiga. Amiga, parabéns e continue firme e forte. E siga em frente, porque o Astral Superior está fazendo um trabalho de grande limpeza na atmosfera fluídica da Terra.
e todo esse mal aí vai ser varrido e esclarecido, porque o bem sempre vence. Um grande abraço a todos. Muito bem. Quer falar alguma coisa, Maria? Não, já falei tudo e me despeço agradecendo a todos a atenção. Um abraço, amigos. Até a próxima.